Graças a Deus, né, pela voz que nós temos, graças a Deus pelos talentos que Deus nos dá. E eu louvo muito a Deus quando eu vejo pessoas que têm talentos dados por Deus usados na sua obra. Tem tantas oportunidades de usar fora, né? Eu conheço tantas pessoas com talentos tão especiais que esses ídolos, The Voice, qualquer coisa, não tem noção do que é uma voz, mas que estão sendo usadas para a glória de Deus. E o galardão maior é lá no céu. Os presentes maiores são lá no céu. E nós louvamos a Deus. E a música oficial foi feita pela Denise. Música e letra da Denise. Então ela também compõe, gente. Coisas maravilhosas. Ainda bem que ela não vem aqui na frente contar piada que nem eu, porque aí também já é demais, né? Aí não dá. Eu espero que vocês estejam prontas para hoje só levar lambada, porque ontem eu tinha que manter algumas pessoas acordadas. Então hoje não, hoje é para valer. E eu sei que tem muita gente curiosa, querendo saber o que aconteceu, porque eu falei que o Nicolas, amigo do meu filho, foi picado pela jararaca na trilha voltando da escalada, né? Eu falei para vocês. E imediatamente meu filho, que dirige muito bem, aprendeu com a mãe, diz muito bem, colocou o amigo no carro e eles saíram em direção à próxima cidade. E o Nicolas foi socorrido a tempo, mas uma semana depois ele teve que retornar por causa das bactérias que tem na boca de uma serpente. E deu uma infecção seríssima. E a Cláudia, nossa querida amiga, minha irmã em Cristo, irmã muito querida, ficou desesperada com medo do filho perder o pé. Mas graças a Deus o Nicolas está ótimo. Mas a melhor notícia, a serpente sobreviveu. Incrível. Ela sobreviveu. Gente, tantas experiências, tantas histórias, tantas coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu estava pensando, a gente brinca com essas situações, e ontem nós terminamos falando que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque essa serpente, o diabo, anda ao derredor de nós, procurando uma brecha para nos tentar e nos fazer cair. E eu quero lembrar as 3 verdades que nós vimos a respeito disso ontem. Satanás, ele cega nossos olhos para não vermos a verdade de Deus. Ele cega o olho do incrédulo a ponto dele não entender o amor de Deus e o caminho para alcançar a glória de Deus e vida eterna. Mas ele nos cega também de ver as verdades de Deus para uma vida cristã saudável, para uma vida cristã que realmente agrada a Deus e é para o seu louvor e honra. E nós precisamos prestar atenção nisso. Mas também, Satanás coloca dúvidas na nossa mente a respeito da verdade. Questionamentos que você começa a ter no seu coração e você começa a duvidar da bondade, da soberania, da graça de Deus na sua vida. E nós temos que ter muito cuidado, porque Satanás acha essas brechas da dúvida para nos levar a pecar contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor. E quantas vezes estamos, por causa das nossas dúvidas, questionando Deus, sem aceitar os planos dele para as nossas vidas. E em terceiro lugar, nós vimos que Satanás promove a altivez de espírito em lugar de obediência à verdade, a nossa autossuficiência, a nossa capacidade, os nossos conhecimentos, para que nós achemos que nós não precisamos de Deus, não precisamos da graça dele, do conhecimento dele na nossa vida. Então, hoje, eu queria continuar entendendo que Satanás, ele nos engana, ele quer enganar o nosso coração, e ele, sendo, como diz em Gênesis 3, o mais astuto entre os animais, o mais esperto, o traidor, o pai da mentira, o próprio diabo, tentando o nosso coração. Ele quer nos enganar e nos afastar da verdadeira adoração a Deus. Então, eu gostaria de ler aí, tem no texto, na tela, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Na tela tem, daqui a pouquinho. Tá lá, ídolos, alguma coisa assim lá, para ele achar, coitado, eu não passei lá antes para dizer, é esse.
Porque está tudo gravado, gente, lá, mas eu não falei para ele qual deles que era. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Tá bom? E antes de ler o 11:3, eu vou ler aqui na minha Bíblia o 1 e o 2, tá bom? Vocês só ouçam aí, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 3. Diz assim. Não foi esse a marca. Aqui, às vezes eu marco o lugar errado, gente. Contar isso para vocês, é que eu tenho 61 anos. Não se assusta, 61. Todo mundo olhando para 61, ela está mentindo. Não, gente, é 61. Eu sei que parece 60, mas é 61. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 3, diz assim: espero que vocês suportem um pouco mais de minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo. Apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. Pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. 3. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Aí o versículo 4 diz assim: vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. O apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto, que tinha recebido a verdade pura, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. E agora eles estavam sendo levados por doutrinas falsas, por ensinamentos falsos, com muita facilidade. E Paulo está falando, gente, presta atenção, o que eu preguei a vocês e que eu quero apresentar diante de Deus é uma noiva pura, sem mácula, limpa. Mas vocês se deixam levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino absurdo que você não confere e é enganado. E aí nós perdemos de vista e nós esquecemos do verdadeiro, puro, simples evangelho na nossa vida. E, gente, quanta bobeira que a gente acredita, quanto sofrimento, porque nós acreditamos em mentiras e enganos que são pregados na nossa vida. Conhecemos uma mulher e foi trazida a nós para aconselhamento e ela perdeu o sentido da vida. Porque há alguns anos atrás ela estava numa igreja e ela tinha acabado de se aposentar e tinha recebido uma grande quantia em dinheiro da aposentadoria dela, do FGTS, esses negócios aí. E ela estava numa igreja e o pastor pregou que todas as pessoas que dessem o que tinham naquele dia, eles ganhariam 4 vezes mais, porque Deus estava falando isso para ele, revelando para ele que o que desse naquele dia, Deus ia multiplicar 4 vezes mais. E aquela senhora, viúva, não procurou o conselho dos filhos, não procurou o pastor da igreja dela, e ela entregou 100 e tantos mil. E ela ficou esperando voltar 4 vezes mais. E agora ela precisava fechar a loja que era da família, porque ela não tinha como manter as dívidas e coisas que tinham acumulado por causa disso. E ela estava em desespero, pensando em tirar a própria vida, porque achava que dessa maneira ia resolver o problema. Como nós somos enganados. Interesses, às vezes, falta de conhecimento, falta de ouvir o conselho de pessoas sábias e comprometidas com a palavra. Por isso que a gente se engana. É muito perigoso. É muito perigoso. Nós estamos vendo crianças e adolescentes e mulheres adultas sendo enganadas na internet. Conhece uma pessoa na internet que ela não tem noção quem seja, que diz que tem determinada idade, que posta uma foto que não é dele, que não é dela, e a pessoa vai se enganando, e a gente conhece os resultados disso tudo. Abusos, assassinatos,
pessoas em hospitais por causa disso, porque são enganados. Porque são enganados. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, está falando, gente, presta atenção, vocês conhecem o evangelho puro, as verdades do evangelho, não se deixem enganar. Presta atenção no que está sendo pregado para vocês. Vocês não podem perder de vista a verdade simples do evangelho. Por isso eu queria propor para vocês hoje que o engano do coração nos leva longe de Deus, corrompendo a devoção pura e completa a Cristo. O engano do coração, a serpente nos engana, o diabo nos engana, e com isso ele nos leva longe de Deus, mudando, corrompendo a nossa adoração a Deus, porque somos enganados e mudamos isso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada pela tua palavra que fala ao nosso coração nessa manhã. Obrigada por aquilo que eu tenho aprendido do Senhor e posso repartir com as minhas irmãs. Que eu seja fiel às verdades do Senhor, não me deixando corromper, Pai, mas transmitindo o recado do Senhor para a vida de cada uma. Então eu quero pedir por isso, no nome de Jesus. Amém. O engano do coração nos leva longe de Deus, corrompendo a devoção pura e completa a Cristo. Eu creio que isso aí é sinônimo de religiosidade. Para mim, é sinônimo de religiosidade. Quantas de nós, talvez, estamos vivendo, numa religiosidade que não faz sentido. Segunda a sexta-feira, nós somos uma pessoa. Sexta-noite, sábado, domingo, somos outra. Às vezes, só no domingo. Eu não tenho tempo para Deus. A minha vida é tão ocupada que eu não consigo gastar tempo com Deus. Então agora, e eu não tenho nada contra isso, eu só ouço devocionais que são gravadas, porque eu não tenho tempo. Então eu ponho no carro e eu vou dirigindo e ouvindo. Ou eu estou trabalhando e ouvindo a mensagem. Ótimo, a Van já manda mensagens para muita gente. É muito gostoso, eu ouço. Mas e aquele tempo que você tira para ouvir Deus falando com você? Aquele tempo que você para e fala, eu quero tempo com Deus. Não uma religiosidade, eu aceitei Jesus, entrei no trenzinho, estou a caminho do céu e logo, logo eu chego na minha estação. E durante esse tempo, o que você faz? O que você faz? O que Deus quer da sua vida? E às vezes a nossa religiosidade nos leva para tão longe de Deus. Porque nós somos tão ocupados. Nós estamos correndo atrás de tantas coisas. Nós estamos vivendo circunstâncias e emoções tão difíceis que não dá para ter tempo com Deus. Não dá tempo de prestar o verdadeiro culto a Deus. Por outro lado, muitas vezes, nós estamos em igrejas que parece que é... Eu fui numa igreja, eu e meu marido, e era uma conferência de famílias. Então, nós chegamos lá, eu posso falar, porque está bem longe daqui, não tem ninguém aqui que é daquela igreja. E nós chegamos lá e era uma quinta-feira à tarde, eu estava num acampamento, trabalhando num acampamento. Então, assim, eu não tinha assim, uma roupa assim, para ir na conferência de família que eu não imaginava que era daquele jeito. Então, eu fui, um vestidão, tal, né, uma sandália, nada assim, né? E quando eu cheguei na igreja, eu olhei, gente, estava todo mundo de terno, os homens de terno, as mulheres estão... E eu falei, ninguém me avisou que seria desse jeito, porque eu poderia ter ido. Mas quinta-feira à noite eu achei à vontade, uma conferência de famílias, né? E aí meu marido também não estava de paletó e gravata, não estava, porque a gente imaginou uma igreja na capital, que não era tão assim. Então nós chegamos e aí tinha uma mesa enorme e eles começaram a chamar as pessoas e dar os títulos das pessoas. Títulos e títulos e títulos, e quando chamou meu marido, a única coisa que ele tinha era o mestrado, mas eles fizeram questão de falar onde era o mestrado dele, porque tem o nome em inglês, então eles falaram o mestrado dele. Agora nós queremos convidar a esposa. Ai não, eu vou ter que ir lá na frente. Ai, gente, me chamaram, eu me sentei àquela mesa, era uma mesa cheia de diretor de faculdade, reitor,
pastora, a diretora de não sei de quê, a coordenadora do setor tal da faculdade teológica. Aí nós nos sentamos, ficamos em pé, todo mundo em pé. Então, agora a palavra do presidente da mesa. Podem assentar. Aí nós sentamos. Aí o presidente foi lá, que era o pastor da igreja. Então, eu declaro aberta a conferência de famílias da primeira igreja, pá. A gente lá sentado olhando. Vamos orar. Orou. Todo mundo levantou, saiu aquela fila, foi lá e sentou. Eu falei, gente, para que tudo isso? Sabe, uma coisa tão formal. Gente, infelizmente, no domingo era a mesma coisa. Mesma coisa. Não tem uma tela para passar as músicas, porque não combina. Não é estético no templo. Os jovens têm os cultos fora do templo. Porque no templo não pode ter, desculpa se na sua igreja não pode, bateria, violão. Não, lá é o piano de caudas. E de cauda também. Gente, eu fiquei olhando e pensando, o que é isso? Eu me senti, sabe, eu me senti no palácio do governo, alguma coisa, mas não num templo onde eu adoro a Jesus, levanto a minha mão, danço, mexo, cumprimento meu irmão, abraço, porque não tem aquela coisa fria. E quantas vezes nós estamos em igrejas que não são assim, mas o nosso templo, o meu corpo está desse jeito. Uma formalidade porque está na igreja? Não, ali não. Saiu de casa chutando a porta, gritando com os filhos, gritando com a mãe, reclamando do pai. Mas chega na igreja, Senhor, levanto minhas mãos e chora. E uma formalidade, uma falsidade, fugindo da verdadeira devoção, da devoção pura e completa a Cristo. Jargões, palavras decoradas, adoração barganhada. Hoje eu vou à igreja. Essa semana eu tive uma bênção. Então, hoje eu vou à igreja. Se o Senhor me der isso, domingo eu vou de manhã e de noite. E ainda vou em jejum. Gente, que pena que nós nos enganamos com tanta facilidade, perdendo de vista, sendo corrompidos na nossa devoção pura e completa a Cristo. Mas por que isso acontece? Porque nós prestamos esse tipo de culto e não um culto verdadeiro a Deus, puro, simples, sincero, verdadeiro. Porque nós temos colocado o nosso coração longe de Deus. O engano nos leva longe de Deus. E Mateus 15, versículos 8 e 9 diz assim: este povo, Jesus está falando com os discípulos, com a multidão que estava seguindo, mas esse é um texto que se encontra no Velho Testamento, em Isaías, quando Deus está falando do povo de Israel também. Mas Jesus estava falando e fala conosco hoje. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois eles ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Pensa nos programas de televisão que você conhece. No canal que você conhece. Gente, é exatamente isso. Ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E eu estava conversando com uma senhorinha agora, 80 anos, e ela estava falando para mim, irmã, eu não posso mais ir para a igreja, não dá, e aí eu quero cultuar a Deus. Então eu estou assistindo o programa tal. Eu falei, irmã, presta atenção na mensagem que está sendo pregada. Irmã, olha, cuidado com a mensagem. Confere com a palavra. Ela disse, não, mas tem umas coisas boas. Mas tem umas coisas boas. Não confere com a palavra, mas tem umas coisas boas.
Gente, como a gente se engana com tanta facilidade? Tem umas coisas boas. Olha, pode ser ruim, mas tem algo de bom nisso. Massageia o meu ego, me faz sentir melhor, me dá uma confiança, um up para eu sair e fazer as coisas. Não está de acordo com a verdade, mas me ajuda muito. Esse povo, ele me honra com os lábios. Cantam louvores, falam a meu respeito. Sim, mas o seu coração está longe de mim. Está muito longe. A adoração deles é falsa. É uma farsa. Não é de verdade. Porque eles ensinam essas ideias como se fossem a verdade de Deus. Irmãs, a gente precisa ter esse espírito crítico quanto à palavra que a gente ouve. Está na palavra. É o que Deus diz. Nós precisamos conferir, como os crentes de Bereia. Nós precisamos conferir. É isso que Deus diz. Por mais que a gente acha que é bom, por mais que a gente acha que fez bem para alguém, eu preciso conferir a palavra de Deus. Me honra com os lábios, mas o coração está longe. A adoração é uma farsa, é falsa, porque ensinam regras, mandamentos que na verdade não são de Deus. Mas por que a gente se engana tanto com isso? O que eu estou fazendo que eu me engano tanto com isso? E uma das razões que eu tenho estudado é exatamente a nossa adoração, ela deixa de ser pura e simples, porque nós adoramos e temos objeto da adoração errado. Nós temos objeto da adoração errado. E Ezequiel capítulo 14, versículos 3 e 4 diz assim: Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Por que eu ouviria os pedidos deles? Por que eu ouviria a adoração deles? Por isso, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano. O povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado. E depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Deus aqui está falando do povo de Israel que colocava ídolos no seu coração. E quando nós falamos de idolatria, hoje você associa a alguma religião. Sempre. Sempre. Quando se fala, ai, fulano é idólatra. É muito fácil falar, fulano é idólatra, adora imagens. Fulano é idólatra, acredita em imagens. Fulano é idólatra. Será que você não tem colocado no seu coração ídolos, transformado a sua adoração em idolatria a deuses que nunca seriam e nem refletem Deus nunca? Quantos ídolos nós colocamos no nosso coração? Quantas coisas que nós amamos acima de todas as coisas? Quantas coisas eu gostaria tanto de ter? E se eu não tenho, a vida não serve. Porque são ídolos que são colocados no meu coração. Gente, isso aqui é uma verdade que Deus falou ao povo de Israel, mas que serve para nós. Será que nós não temos colocado ídolos no nosso coração? Será que não tem aquela coisa que é tão importante para nós, que no momento da adoração eu esqueço de quem é Deus? Porque o meu ídolo, ele reina, ele está no pódio do altar do meu coração em primeiro lugar. Idolatria. Idolatria dentro do coração, não vista a olhos humanos, mas às vezes vista nas atitudes que nós temos em relação à vida. Mas o que é um ídolo? O que é um ídolo? Lou Priolo, ele diz, no livro dele, ele diz assim, um ídolo pode ser qualquer coisa, pode ser até uma coisa boa, mas se queremos tanto isso que pecamos quando não alcançamos ou quando não obtemos, então estamos adorando um ídolo ao invés de adorar a Cristo. Qualquer coisa, até uma coisa boa, pode ser um ídolo no nosso coração. Eu falei ontem, por exemplo, você quer muito casar. Mas cuidado, esse muito pode ser muito, que tira o lugar de Cristo no seu coração. É perigoso.
Os filhos podem ser ídolos. E ontem me lembraram, não sei quem me lembrou, que a quarta melhor coisa são os netos. E eu falei, gente, eu ainda não experimentei. Já eu vou colocar esse negócio. Já não, vai demorar um pouquinho. Eu vou colocar a minha quarta lista, porque eu não experimentei, então não posso falar que é a melhor. Mas disseram que é a melhor. Mas será que não pode ser ídolo também? Gente, eu sei que as vovós não estão adorando os seus netos. Mas não coloquem no lugar de Deus. Gente, parece que, mas coisas boas que se tornam ídolos na nossa vida. Profissão, carreira, coisas que são boas, não são ruins em si, mas que se tornam ídolos. O nosso lar, a nossa casa, você que gosta da sua casinha, que gosta do seu lar, às vezes se tornam ídolos. Nossa, Dulce, que exagero. Não, às vezes se tornam ídolos na nossa vida. Nós temos que ter cuidado, A nossa beleza física se tornam ídolos na nossa vida. E muito mais nos dias que nós vivemos agora. Que todo mundo está querendo virar ripa. Gostaram da ripa ontem, né? O que é um ídolo? Então, como eu vou detectar se eu tenho ídolos no meu coração? Em primeiro lugar, o ídolo é aquilo que nos domina, que nos controla, que toma conta na nossa vida. E tem um versículo que vai nos alertar contra isso, quanto a isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Eu gostei dessa versão. A outra fala, mas não me deixarei dominar por essas coisas. Nessa versão, eu não vou me deixar, não vou ser escravo dessa coisa que eu gosto. É permitido, é bom, mas eu não posso me tornar escravo disso. Isso tem prejudicado a minha adoração, isso tem tomado um lugar na minha vida que eu consigo, talvez durante a semana, estar tão bem com o meu ídolozinho, mas no fim de semana eu abro mão, porque aí eu preciso adorar a Deus. Eu preciso perguntar para mim mesma, o que me domina? O que me controla? Não, sem isso não dá para viver. Só Jesus. Só Jesus, o único ídolo que nós devemos adorar. O nosso Deus. Aquilo em que confiamos, aquilo que nos domina, nos controla, não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Se não for assim, eu não consigo ter uma vida séria com Deus. Cuidado. Tomando o lugar de Deus. Mas também um ídolo é aquilo que nos motiva. E tem um versículo em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz assim: portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções, nossas motivações mais íntimas. Então, Deus dará a cada um a devida aprovação. Eu vou ler de novo esse texto. Gente, quando eu estava estudando esse texto, há uns 3 meses atrás, mexeu tanto comigo. E ontem à noite, quando eu estava revendo esse texto, eu tive que fazer uma oração. Eu orei e falei, Deus me perdoa. Qual é a minha motivação naquilo que eu faço? Olha só. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. Pois Ele, quando voltar, Ele vai trazer à luz os nossos segredos mais obscuros, aqueles que são muito bem disfarçados. Mas Ele revelará as nossas intenções, as nossas motivações mais íntimas. Então, Deus dará a cada um a devida aprovação. E ontem à noite eu estava orando e pensando nesse texto e questionando o meu coração nas motivações de algumas coisas da minha vida. Porque Deus conhece. Deus vê lá no meu coração, na minha alma, na minha mente, as motivações pelas quais eu faço o que faço. Deus conhece, as pessoas não. O meu marido não conhece, os meus filhos não conhecem, vocês não conhecem algumas motivações do meu coração, mas Deus conhece. Isso é muito sério.
Isso é muito sério. Deus conhece. E foi tão bom colocar o meu coração ontem diante de Deus. Não foi ontem, foi hoje, porque já era 1h. E colocar diante de Deus e falar, Senhor, me ajude a olhar para o meu coração e ver qual é a verdadeira motivação. Que culto é esse que eu estou prestando ao Senhor? Gente, talvez vocês não precisem fazer isso. Eu preciso. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu preciso avaliar o meu coração e ver por que eu faço o que eu estou fazendo. Qual é a razão? O que me motiva a fazer isso? Especialmente porque às vezes eu quero desanimar. Às vezes eu quero desanimar, às vezes eu falo, não adianta. Para quê? Para quê? E Deus vem e Ele manda o recado. E alguns anos atrás, hoje de manhã, Deus falou, é bom você saber disso. E uma pessoa me contou, de uma pessoa que eu conversei aqui, não está conosco. E ela estava com um problema sério familiar. E nós conversamos, e eu a incentivei, de acordo com a palavra, resolvi a vida dela familiar. E ela mandou um recado. Manda um recado que está tudo bem comigo. Agradeça a Dulce, eu não posso estar lá dessa vez, mas pelos conselhos que ela deu. Eu falei, Senhor, obrigado. Vou continuar fazendo. Para a honra e glória do Senhor. Mas às vezes Ele dá esse ânimo para a gente. Porque às vezes a gente desanima. Às vezes a gente desanima. Dia a dia. Aconselhamento para mim é coisa do dia a dia. Como você passa roupa, como eu também. Passo roupa, lavo roupa, limpo casa, tem que deixar todas as camisas passadas antes de viajar, toda a roupa lavada, que eu não quero que entrem no quarto e vejam aquele monte de roupa suja. Tudo isso. Mas, além disso tudo, eu tenho que gastar tempo com pessoas que estão desanimadas com a vida. Com pessoas que estão confessando pecados horrendos e que eu olho e falo, eu também poderia ter feito a mesma coisa. E às vezes eu falo, ai não, cansei. Quantas vezes já conversamos? Não muda. E Deus fala, o resultado não é para a sua glória, é para a minha glória. Continua fazendo o que eu mandei você fazer. E eu continuo fazendo, Ele sempre me dá esses tapas. E às vezes fala, de novo, Dulce, você está reclamando. Eu peco muito nessa área. Reclamação, murmuração, quanto ao ministério. Às vezes eu desanimo. É certo. Às vezes eu desanimo. Eu confesso para vocês, é difícil? Não é difícil. Você vai lá, faz aquela confusão toda lá na tua casa, com a sua família, com a tua sogra, com a tua cunhada, não sei o quê, e eu tenho que parar a minha vida para resolver esses problemas. Senhor, está tudo errado. Gente, a gente pensa assim, tem hora que eu penso, eu falo, não, peraí, ela faz todo o estrago e eu que tenho que parar a minha vida. O que é isso? Mas Deus fala, Dulce, é para a minha glória, não é por causa de você. Não é você que faz isso. Deus, Ele é um Deus grandioso demais, mas Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é onisciente, Ele vê o meu coração e eu preciso checar as minhas motivações. Porque senão eu vou me afastar de Deus. E os enganos vão tomar conta do meu coração e eu não vou querer fazer. Vou colocar ídolos no meu coração. Mas também um ídolo é aquilo em que confiamos, tememos ou servimos. Aquilo que confiamos, tememos ou servimos. Aquilo que confiamos, tememos ou servimos. Está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ah, tá lá. Vamos ler juntas? Aquilo. Mateus 6, 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor Jesus está falando a respeito da ganância. Daquela coisa de não confiar em Deus e querer resolver os seus problemas. Você está preocupado, o que você vai comer, o que você vai beber, quer vestir. Peraí, calma. Você está juntando tesouros na terra. Antes desse versículo, o Senhor fala assim, por que vocês ajuntam tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói?
Vocês precisam juntar tesouros no céu. Por que que vocês amam tanto dinheiro? Por que vocês querem tanto ter, possuir? Você não pode servir a Deus e as riquezas. Meu marido estava aconselhando um homem e ele falou, Paulo, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo dormir. Esse homem, ele é muito rico. Muito rico. Mais rico do que você pensou. Ele é muito rico. E pela graça de Deus, ele é nosso amigo. E aí, ele estava em casa e disse, Paulo, eu preciso de ajuda. Nós nunca... Ele era amigo, a gente não faz aconselhamento com amigo. E ele disse, Paulo, eu preciso do seu serviço. Paulo falou, eu não faço serviço, isso é ministério. Então, eu preciso de ajuda. Podemos marcar um horário? Podemos. Então, ele veio conversar com Paulo. Ele falou, Paulo, eu preciso de ajuda, eu não consigo dormir. Eu não estou dormindo, isso está fazendo mal para a minha saúde. E há 20 anos atrás, eu tive um piripaque por causa dessa mesma coisa, e agora está voltando, eu estou com medo de morrer, eu tenho 3 filhos ainda, a minha filha ainda vai se casar, mais velha, eu preciso de ajuda. Tá, o que está te incomodando? Ele disse, então, Paulo, eu estou perdendo a criatividade. Eu estou perdendo a criatividade e às vezes eu fico pensando, como eu vou fazer? Coisas que foram fáceis no passado, hoje tem sido tão difícil. E o Paulo falou, o que, por exemplo? Ele falou, não, o que está tirando o meu sono é o seguinte. Você sabe, ele tem coisas de dinheiro em banco. Muito dinheiro em banco. Muito. Ele tem um vermelhinho que usa todo o dinheiro dele para empréstimo, esses negócios. Ele tem muito dinheiro, ele tem muita facilidade de fazer dinheiro. Então, ele disse assim, eu não estou conseguindo criar alguma coisa para investir o dinheiro que eu estou ganhando agora. Ele não tinha criatividade. Triste, porque ele estava ganhando muito dinheiro e ele queria investir em alguma coisa e ele não tinha criatividade para isso. Então ele disse, Paulo, eu preciso que Deus me ensine como eu vou usar esse dinheiro. Ele é uma bênção em missões. Uma bênção. É um homem que tem abençoado o mundo todo com dinheiro e Deus tem multiplicado o dinheiro dele. E aí o Paulo disse para ele assim, Eduardo, vou chamá-lo Eduardo. Eduardo, por que você está perdendo o sono? Paulo, sabe o que eu fico pensando? Se eu não aplicar esse dinheiro, eu vou perder todo esse dinheiro. Porque eu não tenho onde gastar esse dinheiro. Então eu vou perder, fica lá parado. Eu tenho que aplicar. Tá, e se você não aplicar e não ganhar dinheiro, o que vai acontecer com o seu dinheiro? Eu vou perder, você não está entendendo, Paulo. Você não entende dinheiro, você é pastor, mais ou menos assim. Você é pastor, você não entende dinheiro. O Paulo disse, tá, e daí? E por isso eu estou perdendo o sono, Paulo. Eu posso ter um piripaque como eu tive 20 anos atrás. Ele falou, pode mesmo. Olha, Eduardo, você tem que cuidar da sua saúde, você precisa prestar atenção nisso. Mas antes de você fazer isso e pedir para ter essa criatividade, começar uma nova empresa, vou te fazer uma pergunta. Quem é o seu Deus? Eles estavam ao redor do lago, lá na Palavra da Vida, e ele disse assim, Paulo, quem é o meu... Você está me perguntando quem é o meu Deus? Você conhece a minha fé? Ele falou, não. Acho que não estou conhecendo mais, não. Como assim, Paulo? Quem é o seu Deus? Para quem você vive? Por que que você está tão preocupado com o seu dinheiro? Paulo, você sabe que o meu Deus é Deus. Que Ele me deu a salvação. Que Ele cuida de mim, que Ele cuida da minha família. E ele foi falando as características, os caracteres de Deus, os atributos de Deus, as bênçãos de Deus na família dele. E ele foi discorrendo um grande pedaço do lago. E quando terminou, Paulo disse, e quem é o seu Deus? Paulo, eu acabei de te falar. Ele falou, não, no momento não está sendo esse. Porque você não consegue dormir, você não consegue comer, porque você está preocupado com medo de perder o seu Deusinho, o seu ídolozinho que está no seu coração. E aí meu marido foi conversando com ele. E foi tão bom depois ele entender isso. Ele falou, é verdade, Paulo. Eu posso ter criatividade, eu posso começar uma nova empresa, eu posso começar a ajudar pessoas, mas eu não posso perder o sono por causa disso. Porque o dinheiro está tomando conta
da minha vida. E não pode ser desse jeito. Esse homem tem mudado a vida dele, as atitudes dele em relação aos bens dele e ao dinheiro que ele tem. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Aí você está aí olhando para minha cara e falando assim, eu não tenho dinheiro nenhum, então. E aquele pouco que você não vive sem ele. Que você não abre mão para abençoar ninguém. Porque, abençoa quem ganha muito. Eu ganho um pingo de dinheiro, como é que eu vou abençoar alguém? Dulce, me poupe, né? Será que esse dinheiro, esse pouco, esse salário, essa aposentadoria, a sua pensão, a sua mesada, não tem virado ídolo na sua vida? Que você não abre mão de jeito nenhum? Afinal de contas, eu trabalhei a minha vida toda para ter essa aposentadoria. Nem dízimo eu dou, porque isso aqui é o resultado do meu esforço de 60 anos, 40 anos, 25, sei lá quantos agora que a gente aposenta, porque muda todo dia. Todo dia, mano. Gente, isso é muito perigoso. A gente olha para a nossa vida e acha que isso é um problema de rico. A gente pensa que é problema de rico. Isso é problema também, e muito mais, às vezes, de pobre. Que nem eu, que nem você, que está aqui olhando para minha cara. E você que é rica, não é para você isso daí, mas do mesmo jeito. Do mesmo jeito, dinheiro não pode ocupar o centro da nossa vida. Nós não vamos conseguir prestar um culto simples. A verdadeira adoração, se o nosso coração está naquilo que nós queremos mais e mais e mais, e quando é dinheiro. Mas também um ídolo é aquilo que adicionamos na nossa adoração a Deus. Como adiciona na nossa adoração? Coisas a mais que você coloca na sua vida. Aquilo que adicionamos na nossa adoração a Deus. Vamos ler juntas? Aquilo. Adicionar é somar. É colocar mais uma... Até agora nós falamos de coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Agora nós estamos falando de coisas que a gente adiciona à nossa adoração a Deus. Olha só, tem ídolos que a gente adiciona. A gente coloca Deus. Ok, Senhor, o Senhor está aqui no altar. Bem no centro do meu altar. Mas do ladinho aqui, tem um que eu tenho que colocar. Ele, segundo lugar. Mas aí tem, ele não é tão importante. Digamos que ele está no terceiro lugar. E tem aquele, Senhor, que as pessoas nem veem. Então eu coloco embaixo do altar. E quando você vê, você tem uma sala de ídolos. Não só um altar. Você está colocando no seu coração, construindo e colocando ídolos no seu coração. Eu estava pensando em coisas que nós adicionamos. Eu queria mencionar um deles que eu me lembrei ontem à noite. Será que alguns votos que nós fazemos a Deus não são ídolos que nós adicionamos na adoração a Deus? Sabe, quantas pessoas têm me falado isso? Eu prometi a Deus que se Ele fizer isso, eu fiz um voto, que se Ele fizer isso, eu vou servi-lo mais. Será que Deus precisa fazer mais por você para você adorar a Deus de fato e de verdade? Isso é muito sério, gente. É muito sério. Eu tenho muito medo desse negócio de voto. Qual é a intenção do meu coração quando eu faço voto? Se o Senhor fizer, então eu vou fazer. Eu faço e o Senhor me abençoa. Barganhas, trocas. Trocas com Deus. E que nós adicionamos na nossa adoração a Deus. O que eu mencionei no começo, deu tudo certo essa semana, no domingo eu vou para a igreja. Isso é adicionar ídolos à adoração a Deus. É adicionar ídolos se o Senhor me der aquela promoção. Então eu vou dar a oferta na conferência missionária. Seu papel é dar a oferta na conferência missionária, sustentar a obra de Deus. Não é se Deus dá mais para você. O que você tem é para ser repartido, porque não é seu, é de Deus.
Nós adicionamos. Nós adicionamos adoração a Deus quando nós queremos que a nossa família, que as coisas da nossa família aconteçam desse jeito. Então, eu vou mandar meu filho para a REC, vou mandar para o seminário, vou mandar para missões, vou estudar a Bíblia com ele. Mas se estiver tudo bem na nossa família, quantas coisas nós adicionamos na nossa adoração a Deus? Avaliar o nosso coração e ver, Senhor, será que eu tenho ídolos aqui? Que eu tenho adicionado na minha adoração, que eu tenho colocado a mais? Eu adoro Deus porque Ele é Deus simplesmente. Pelo que Ele já fez na minha vida. Quando Ele mandou o único filho dEle para morrer no meu lugar. É por isso que eu adoro a Deus. Não é porque está tudo bem. Não é porque as coisas correm tão bem na minha família. Não é porque eu nunca perdi o emprego. Não é porque eu ganhei o emprego. Eu adoro a Deus porque Ele é Deus. E eu sou adoradora. Simplesmente isso. Por isso que eu adoro a Deus. Cuidado com ídolos que nós adicionamos na nossa adoração a Deus, perdendo de vista a adoração pura e simples do nosso culto racional prestado a Deus. Mas talvez, depois de olhar tudo isso, aquilo que confiamos, tememos, aquilo que nos escraviza, que domina a nossa vida, aquilo que nós adicionamos, nós começamos a descobrir ídolos, e a gente vê que a gente tem verdadeiro altar no nosso coração, cheio de ídolos. E nós precisamos quebrar, nós precisamos derrubar esses altares. E 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, uma boa maneira de nós quebrarmos altares no nosso coração, quebrar os ídolos no nosso coração. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo, ele oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Você identificou esse versículo na nova versão da NVT, falando da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida, ostentação da vida. Gente, essa é uma boa maneira, e eu creio, do meu ponto de vista, que esse versículo inclui tudo que nós temos falado até agora. Os ídolos que a gente tem colocado no nosso coração. Os ídolos que trazem prazer para o nosso corpo. Os ídolos que nós olhamos e queremos obter mais e mais. E os ídolos que estão na nossa mente, no nosso coração, de ser quem eu sou. Em tudo que nós falamos agora, são ídolos que refletem exatamente isso. Exatamente isso. O meu próprio prazer físico, que o pecado traz, independente de ser contra a santidade de Deus, mas me faz bem. Ok, eu gosto. É uma luta que nós temos com a velha natureza, com a carne. Eu quero, e o apóstolo Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu acabo fazendo. É essa luta que nós temos do prazer físico, do bem-estar físico naquilo que não reflete a glória de Deus e que não agrada a Deus. Mas também aquilo que eu quero possuir, e começa a tornar ídolos no nosso coração, dinheiro, posses, bens. Mas também o eu, o que Eva viu depois. A árvore era linda, era boa para se comer, mas ela dava entendimento, sabedoria, conhecimento, e eu vou ser igual a Deus. Todo esse conhecimento. Ah, como eu sou importante. Olha bem com quem você está falando. Quebrar esses ídolos. Nós precisamos derrubar o altar, quebrando todos os ídolos que estão no meu coração. E a luta contra essa cobiça da carne, contra esse desejo forte que nós temos aí, que se chama concupiscência, nós precisamos olhar alguns versículos para nos ajudar a lidar com isso. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, tem aí no texto, pode passar aí na tela. Isso, cobiça da carne.
Cobiça da carne. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na sua luta contra o pecado, na sua luta contra os desejos da carne, na sua luta contra os pecados, porque eles desagradam a Deus. Lembre-se, você que conheceu a Jesus, que um dia entregou seu coração a Jesus, Cristo tem que viver na sua vida. Aí você vive a vida de Cristo. Ele tem que estar reinando na nossa vida. Ele precisa ser o único no nosso coração. Aí nós vamos conseguir lutar contra esses pecados, contra esses desejos que dominam a nossa carne, que dominam o nosso coração. Fui crucificado com Cristo. O velho homem morreu naquela cruz. Agora eu não vivo mais por mim mesma. Eu vivo por causa dele, porque ele vive em mim. E as pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam olhar, ouvir, sentir o nosso coração, o nosso pulsar na vida diária, vendo Cristo na nossa vida. Quem as pessoas veem na sua vida? Nas suas reações? Na maneira que você trata as pessoas, na maneira que você trata a sua família, na maneira que você lida no trabalho, no seu emprego. As pessoas olham para você e veem Cristo. Tem uma história de um menininho que estava na escola e a professora pediu, ele tinha 7 anos e a professora pediu que ele escrevesse a definição de amor. Escreva o que é a definição de amor. Ele colocou assim: a definição de amor são os olhos da minha avó. E a professora perguntou: como a definição de amor são os olhos da minha avó? Ele disse: porque quando eu olho nos olhos da minha avó, eu vejo 2 corações. Ai, as avós estão assim, ai. Quando eu olho para os olhos da minha avó, eu vejo 2 corações. Que bom seria se crianças, adultos, velhos, idosos olhassem para nós e falassem: eu sei quem é Cristo. Eu vejo Cristo na vida daquela mulher. Lá na igreja, no trabalho, o marido, crente ou não, falar: eu vejo Cristo na vida da minha mulher. Porque ela se comporta como Cristo. Ela reage como Cristo. Ela mostra para mim que Cristo é verdadeiro. Tão triste quando a gente ouve alguns maridos dizendo: eu nunca quero ir para a igreja com a minha mulher. Porque a mulher que eu tenho em casa não é a que tem na igreja. Passamos por isso alguma vez já. O marido se afastou da igreja e ele disse: a mulher que tem lá, pastor, não é a que tem aqui em casa. Para que serve a igreja? Ela mora na igreja, ela sobe o monte, ela vê pegar fogo nos gravetos, mas em casa não reage. Eu conheci essa mulher. E esse homem tinha botado a mulher para fora de casa e nós fomos chamados lá para socorrer. E meu marido, junto com o pastor da igreja deles, conversando, e meu marido disse: essa é a esposa que Deus te deu. Ele falou: não, a esposa que Deus me deu quando eu casei com ela era alguém que refletia Cristo. A minha mulher não reflete Cristo. Ela tem uma religião que não é verdadeira. Ele disse: é vã, ele falou. Porque lá na igreja, 24 horas, ela é uma pessoa. No monte, com os jovens, ela é uma pessoa. Mas aqui em casa, pastor, só eu conheço. Os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, de escola, deveriam olhar para nós e falar: eu vejo Cristo nessa pessoa. Precisam olhar para nós e ver Cristo. E a gente tem deixado isso de lado. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa luta que eu tenho contra o pecado, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas também uma outra luta nossa, que é a cobiça dos olhos. Hebreus capítulo 13, versículo 2. 13:2, pode colocar, 13:5. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm. Porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Eu li uma frase que diz: há 2 maneiras de você estar satisfeita. Sentindo que tem o que você precisa. Uma delas é você adquirir mais e mais. E a outra é você ser feliz com o que você tem. Ser feliz com o que você tem.
Semana passada, a moça que ajuda na minha casa, uma vez por semana, estava muito feliz. Muito feliz. E ela disse assim, Dulce, quem diria? O dia que porque eu fui a primeira pessoa que peguei ela para ajudar e acabamos achando emprego para o marido. E Deus foi colocando a gente na vida dessa família com 4 filhos. Quem diria, eu naquele morro, com a casa despencando, ia ter um filho indo para a Inglaterra. E o filho dela vai fazer aquele intercâmbio. E a gente deu uma ajuda grande, ele está embarcando quarta-feira para fazer o intercâmbio. São 2 pessoas que mal sabem ler, mas firmes com o Senhor, crentes no Senhor Jesus e grato por tudo que Deus está fazendo na vida deles. Trabalhando para pagar uma passagem para a Inglaterra. Lutando, ajuda de tantas pessoas na igreja. Mas a felicidade daquela mulher em agradecer a Deus por tudo que Deus fez na vida dela. Mas quando eu conheci essa mulher, ela me contou uma história. E ela disse, ela tinha perdido um bebê, tinha engravidado de novo e ela precisava de proteínas. E ela precisava comer carne. E o médico falou, a senhora tem que comer carne. Mas não tinha dinheiro para comprar carne, não tinha caça ao redor. Porque quando tem caça, você vai e caça. Né? Mas não tinha também. Não tinha como. E ela falou, e eu comecei a orar porque eu estava sangrando muito, estava com muita anemia. E eu não queria perder esse bebê. Então, eu estava orando, e eu e o meu marido, nós ajoelhamos em casa e nós falamos, Senhor, a gente quer esse bebê. Era o 3º filho deles e tal. E eles falando para o Senhor. E diz ela que umas 2 horas depois passou um homem a cavalo, que era de uma fazenda vizinha. E ele disse, ô, seu Zé, olha, eu vou matar um boi lá em casa hoje. Vocês querem pegar umas coisinhas lá? Aí ele falou, eu vou. E ele foi. Quando ele chegou lá, tinha um tonel. E dentro daquele tonel tinha uma barrigada do boi. Então, as coisas de dentro do boi estavam dentro do tonel. E ele disse, olha, a carne eu vou vender, mas se vocês quiserem aproveitar isso daí. E ele levou para casa. Ele falou, Deus está dando. A minha mulher precisa de comer esse tipo de coisa. Vísceras, vai ser bom, ele não falou vísceras, né? Falou os nomes certos de cada coisa. Vai ser bom, porque ela precisa repor, ela está tendo anemia, hemorragia. E aí ele levou para casa. E ela falou que eles foram comendo aquilo dias e dias. E chegou um ponto que ela falava, Dulce, eu não aguentava mais ver aquilo. Sabe, eu fui fritando, guardando, fritando. E eu não aguentava mais ver aquilo. E estava chegando o Natal. E eu falei, Senhor, eu não queria comer barrigada de boi no Natal também. O Senhor pode dar outra coisa para nós? E aí uma pessoa foi fazer uma visita para ela. E levou um pedaço de acém. E diz ela que quando ela viu aquele pedaço de acém, aqui também fala acém, porque no Espírito Santo tem os nomes diferentes. Aí chegou lá, olha, é uma carne. Ele falou, é Natal. É Natal, nós precisamos agradecer a Deus pelo Natal e fazer uma noite natalina. Então ele pegou os filhos, eles sentaram lá fora, acenderam uma fogueira e ele cortou aquele acém em pedaços, colocou em espetos, gravetos e eles fizeram um churrasco e cantaram hinos de Natal e agradeceram pelas coisas que Deus tinha dado para eles aquele ano, inclusive pela barrigada do boi. E ela disse, eu nunca pensei que uma acém dava para fazer churrasco. Dulce, que acém gostoso. Que acém gostoso. Ela falou, mas sabe, Deus me deu uma barrigada para eu aprender a agradecer pelo acém. Sabe que Deus não está precisando de uma barrigada para você também? Uma barrigada pra e em. Aquela assim, pá, toma jeito. Para você aprender a agradecer o que você tem hoje, pelos acém da vida, pelos mocotós da vida, pelas orelhas, pela língua. Será que Deus às vezes não precisa dar isso para a gente aprender a agradecer? Porque a gente quer mais, mais, e a gente só valoriza aquilo que o outro tem. Cobiça dos olhos. E hoje o filho, quarta-feira, está indo para a Inglaterra.
E eles continuam trabalhando, ela continua limpando casa, e Deus, no meio disso tudo, está dando essas bênçãos para eles. E o menino não tem dúvida disso e louva muito a Deus por isso. Cobiça dos olhos. Nunca pensaram nisso, nem sabia que existia esse tipo de coisa. Mas serviram a Deus ao redor de uma fogueira, comendo assim depois de uma barrigada. Mas também a ostentação dos bens. A ostentação dos bens, nós precisamos lidar com isso. E Tiago, capítulo 4, dos versículos 1 a 4, eu vou ler aqui, aí nós só temos o versículo 3, diz: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Tiago, capítulo 4, no versículo 1, começa dizendo assim: de onde vêm as discussões e brigas que tem no meio de vocês? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas aquilo que lhes dá prazer. Gente, olha só quantas vezes nós falamos, gente, eu estou pedindo e Deus não dá. Mas será que você está pedindo o que Deus quer dar para você? Ou é porque você quer gastar no seu próprio prazer, no seu próprio bem-estar? E quantos pedidos a gente faz que não é desse jeito? Quantos pedidos eu faço na minha vida que é para o meu prazer, para o meu bem-estar? E muitos deles, Deus não responde. Alguns ele dá esse mimo, como diz minha amiga. Ele faz um mimo com a gente, ele dá coisas que você nem esperava receber. Mas ele dá porque ele ama e ele é um Deus gracioso, ele é pai, ele conhece o nosso coração. Mas quantas coisas Deus não me dá, e eu sei que é porque eu quero esbanjar nos meus prazeres. Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás. Nós tínhamos um carro extremamente rodado e nós viajamos muito de carro também. E tinham 3 viagens longas seguidas e nós sabíamos que nosso carro não ia chegar lá. Podia chegar, por milagre, mas Deus já estava fazendo tanto milagre, mas tanto milagre naquele carro, que eu falava, Senhor, como vai ser 3 viagens seguidas longas desse jeito? E aí, eu estava orando por um carro. Orando por um carro. E meu carro, ele era mais alto. Então, a gente que é grande, é bom ter um carro alto, né? Então, a gente entra em pé no carro, a gente desce em pé no carro. E eu falei, Senhor, eu não tenho condição de ter um carro baixo. O Senhor tem que me dar um carro alto, porque eu tenho que entrar em pé no carro e sair em pé. Depois que eu tive esse carro 8 anos, eu entro em pé e saio em pé, tem que ser um carro alto, Senhor. Não dá para ser um carro baixo. E aí eu idealizei um carro e escolhi um carro para comprar. Eu escolhi o carro para comprar. E eu comecei a orar por aquele carro. E eu comecei a orar por aquele carro. E eu comecei a orar por aquela marca, por aquele tipo de carro. E aí um dia alguém disse assim, olha, esse carro está para vender. Tal. Daí eu quero esse carro. Paulo, olha aqui o carro que a gente quer. Que a gente quer. Né? E aí ele falou, ok, eu vou entrar em contato, vou saber. Ele entrou em contato e o carro já tinha sido vendido. Não, eu não acreditei. Deus, daqui 1 mês a gente vai viajar. Nosso carro não tem como. Ok, mas também não podia pôr nossa venda, porque precisa do carro, só tem um. Como é que nós vamos fazer com o carro à venda e esperar aparecer outro? Resultado, Deus não deu o carro alto. Deus deu um carro baixo. O carro chegou na minha casa. Uma pessoa veio trazer. E chegou e disse, ó, esse carro está aqui, a minha esposa já tem outro carro, e eu não tenho lugar na garagem, e eu preciso desfazer do carro, então vocês ficam aí com o carro, um dia vocês pagam. Mas esse carro é tão baixo. Paulo, eu acho que eu vou ter muito problema para sentar nesse carro. Nossa, na hora de viajar, eu vou ficar afundada nesse carro. Ele é muito baixo. Foi assim que eu fiz. Foi assim que eu fiz.
E, gente, esse carro baixo tem sido uma bênção na nossa vida. Que bênção de Deus na nossa vida. Porque aquelas viagens, um mês depois, estavam supridas. Um carro bom. E eu coloquei, não tinha pardal na estrada. 150 no carro. Gente, que delícia. Que se eu não fosse uma serva de Deus, servindo no ministério, eu seria corredora. Eu amo correr. Eu amo velocidade. Eu amo velocidade. Gente, 150 naquele carro, numa estrada que não tinha aqueles padaizinhos. E meu marido estudando para pregação e eu dirigindo. Aí, dali a pouco, ele levantou e disse assim, você está em quanto? Primeira viagem com aquele carro, que era novo para nós. Eu disse, querido, eu só estou testando, porque era um carro de cidade, dizem que não anda muito, mas ele está chegando aos 150. Eu acho que ele não queria me assustar e disse, diminua um pouco, querida. E esse carro tem nos servido. Esse é um exemplozinho de uma coisa na minha vida. Sabe, a primeira coisa que eu fiz foi, Deus, o Senhor deu, colocou na minha porta, mas baixo. Eu preciso de um carro alto, para o meu bem, para a minha coluna, né? Para eu entrar acomodada. Se eu tiver de salto, então, gente, minha perna fica assim para cima no carro. Esse é um pequeno exemplo. Quantas coisas na vida a gente fala, Deus, desse jeito eu não estou feliz. Meu cabelo, a minha pele, as plásticas que não deu para eu fazer. Ó, Senhor, o meu dente. E a gente vai enumerando coisas que a gente acha que precisamos urgentemente, por sinal. E Deus fala, olha, algumas coisas vocês nem pedem. E eu acho que ele está falando assim, que bom que você não pede. Seja sábia. Mas ele diz, mas algumas coisas você não recebe porque você pede para o seu próprio prazer. Para o seu próprio prazer. Vocês pedem e não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. E nós estamos brigando, fazendo guerras, contendas, discórdias, para querer coisas para o nosso próprio prazer. O homem rico que ajuntou muita colheita. E ele disse, eu não sei o que fazer. A parábola do Senhor Jesus em Lucas 12. O que eu vou fazer com tantas coisas que eu alcancei, com tanta colheita que eu tenho? Ok, eu vou construir celeiros maiores. E ele construiu celeiros maiores e ele encheu os celeiros dele. Aí ele disse assim, agora eu vou desfrutar de tudo que eu tenho. Eu não preciso mais nada, eu tenho todo o suficiente para eu me deleitar na minha riqueza. Aí Deus fala para ele, ok, pode comer, pode se alegrar, mas amanhã te pedirão a tua alma. O que você vai fazer com ela? Quem que resolve juntar tantas coisas? Quem que resolve ter tantas coisas? Se nós não temos o principal, um relacionamento puro, um culto saudável a Deus, uma adoração sincera, de verdade ao nosso Deus, resolve nada. Não resolve nada. Os seus desejos, às vezes, são para o seu próprio prazer, e você não recebe por causa disso. O engano do coração, ele nos leva longe de Deus, corrompendo a devoção pura e completa a Cristo. Como está o seu coração? Como o seu coração tem reagido a esses enganos? Salmo 16, 2 diz assim, eu disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Tu és meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Será que o seu coração, a sua vida pode afirmar isso? Senhor, tu és meu Senhor, o único Senhor. Não há ninguém além de ti. Tudo que eu tenho é bom porque vem do Senhor. Que Deus trabalhe no nosso coração. Que o Espírito Santo incomode o nosso coração. Para que nós prestemos a Deus uma adoração, uma devoção pura
e completa a Cristo. Amém? Senhor, muito obrigada pela tua palavra, mais uma vez falando ao nosso coração. Obrigada por aquilo que nós aprendemos agora, e que nós tenhamos um coração disposto a lutar contra os enganos, não levando em consideração, não considerando a possibilidade de rejeitar a tua verdade. Senhor, nos ajuda a estar atentos contra as ciladas do inimigo, contra as armadilhas de Satanás na nossa vida. Que nós possamos chegar diante do Senhor com as mãos limpas, puras, oferecendo verdadeira adoração ao Senhor. Te pedimos isso no nome de Jesus, que nos proporciona isso através do sangue. Amém.